Olá, o Manchetes Noticidade desta terça-feira, 7 de junho, já está no ar. Vamos mostrar o apagão em Sorocaba e região. As autoridades ainda tentam resolver o problema. Confira os destaques de hoje. Apagão é provocado pela destruição de torres de distribuição de energia que ficam na região de Ibiúna. Em São Roque, muita destruição. Uma pessoa morreu em um bairro. Em um outro, 20 casas estão isoladas. Transtornos da falta de energia em Sorocaba. A volta para casa ontem foi difícil. Muito trânsito. O comércio fechou mais cedo. No centro, escuridão e insegurança. E essa é a imagem do principal centro de compras da cidade, em completa penumbra. Velas começam a faltar do comércio em Sorocaba. Em um supermercado, as prateleiras já estão vazias. Na série sobre o Dia dos Namorados, vamos mostrar amores eternos. Pessoas que estão sempre juntas e amam as mesmas coisas. O apagão em Sorocaba e região afeta milhares de pessoas. A partir de agora, vamos prestar serviço, informar a população que precisa saber o que realmente está acontecendo. Qual a previsão para a situação ser normalizada? Agora há pouco, houve uma reunião envolvendo todos os agentes públicos que atuam no setor de energia e água em Sorocaba. O repórter J. Abreu está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa tarde, Jota. Boa tarde, Eduardo Barazal. Boa tarde a você que nos acompanha e nos compartilha conosco aí o carinho da sua audiência. Exatamente, a gente está no Paço Municipal em Sorocaba, onde aconteceu essa reunião, uma coletiva de imprensa que envolveu o pessoal aqui da Prefeitura de Sorocaba e também da CPFL, essa companhia que distribui a energia para toda a nossa região. O caso é o seguinte, por que faltou energia? Sorocaba é abastecida por torres de transmissão de energia que ficam em Bauru. 13 torres caíram em Bauru no último dia 1º e a transmissão foi então passada para 11 torres que ficam na cidade de Embu-Guaçu, próximo a Ibiúna e Mairink. A gente vai ver imagens, porque ontem as 11 torres dessa linha de transmissão que fica em Bauru e também em Mairink, aliás, em Embu-Guaçu, Ibiúna e Mairink, caíram mais 11 torres e por isso é que faltou a energia em Sorocaba e outras 13 cidades aqui da nossa região de Sorocaba. A potência hoje, depois que a CPFL fez então novos trabalhos técnicos para retornar a energia. 75% da capacidade de energia está hoje em operação em Sorocaba. Esses 75% atendem a 96% da população. Esses outros 4% são as indústrias, que são os maiores consumidores de energia, portanto não voltou a energia para as indústrias para privilegiar a população. Por isso as regiões do Éden, Cajuru, Zona Industrial de Sorocaba estão sem energia ainda. A previsão da CPFL é que hoje, a partir das 7 da noite, deve voltar a energia então para as regiões do Éden, Cajuru, Zona Industrial de Sorocaba, mas amanhã pode acontecer novamente um corte, se não tiver tudo restabelecido ainda, um corte de novo nesses 4% a região da Zona Industrial de Sorocaba. O prazo para os reparos lá em Bauru, que é a original que traz a energia para Sorocaba, é até amanhã, o fim do dia. Quem vai fazer esses reparos é a CETEP, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Agora então, por causa disso, a sugestão é que as pessoas usem com o máximo de economia a energia elétrica, apenas por banho, a iluminação apenas à noite, evitar o uso da chapinha, de passar roupa, lavar roupa, evitar e postergar um pouquinho, pelo menos até quinta-feira, quando a situação deve estar normalizada. Foram 14 cidades atingidas pelo apagão. Vou dizer todas elas: Sorocaba, Votorantim, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Iperó, Capela do Alto, Pilar do Sul, Piedade, Itu, São Roque, Mairink, Alumínio, Ibiúna e também uma parte da cidade de Boituva. Em Sorocaba houve problema, por exemplo, para acionar o SAMU, porque por causa da falta de energia elétrica, a telefonia também foi afetada. Para quem precisasse acionar o SAMU em Sorocaba hoje, deve acionar 190, o número da Polícia Militar, a emergência da polícia, até que seja restabelecido o SAMU.
As UPHs e a UPA do Éden em Sorocaba funcionaram com os geradores. Era uma situação inédita, mas funcionaram normalmente, não houve falta de energia por conta dos geradores. Apenas a vacinação da gripe em Sorocaba foi suspensa porque as vacinas precisam de refrigeração. Nas UBSs faltou energia, não tinha refrigeração. Essas vacinas foram então retiradas para o centro de distribuição. Lá tem um gerador e aí elas estão então conservadas, não houve perda nenhuma. A vacinação deve voltar ao normal na quinta-feira. No trânsito em Sorocaba, os 318 cruzamentos da cidade que tem semáforo, todos eles ficaram apagados. Logo que voltou a energia, 300 voltaram ao normal, 18 ainda apresentaram alguns problemas e a Urbis trabalhou então para restabelecer esses 18 semáforos com problemas. 16 linhas de ônibus em Sorocaba estão afetadas porque não conseguem chegar até os locais, ponto final, porque tem problema de acesso. Educação, todas as unidades estão em funcionamento, nenhum aluno foi dispensado, isso segundo o que foi informado aqui para a gente, né? Os alunos foram remanejados de sala de aula, nas unidades que houve problema com destelhamento, esse tipo de coisa, mas não houve problema, tá? Algumas ocorrências agora. 4 pessoas ficaram retidas em elevadores em Sorocaba e 2 incêndios em toda a região foram registrados por pessoas que estavam usando velas. Em Sorocaba, o escuro foi um problema na casa do cidadão do Jardim Ipiranga. A agência dos Correios, que fica dentro da casa do cidadão, a gente vai ver imagens aí. 3 pessoas foram presas porque invadiram a casa do cidadão para roubar então a agência dos Correios. A Guarda Civil Municipal foi quem prendeu essas pessoas na casa do cidadão, tentaram roubar a agência dos Correios. Tudo o que havia sido roubado foi recuperado. Além disso, Barazal, tem o problema da água, porque em Sorocaba os centros de distribuição operam também com energia elétrica para bombear a água à casa das pessoas. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho com mais detalhes. Tá bom. Jota, vamos fazer o seguinte então. Você daqui a pouco volta, mas a nossa redação está recebendo muitas ligações de pessoas que estão preocupadas se a queda da energia vai retornar, se vai voltar a acabar a energia. Não na zona industrial, que não tem nesse momento, porque o sistema está sendo poupado, mas se vai voltar, por exemplo, agora à noite, hoje à noite. Nessa reunião que você esteve acompanhando, foi abordado esse tema? Eles deram uma previsão? Se volta a cair a energia, o corte de energia vai voltar para poupar o sistema, Jota? Ou você não tem essa informação? Porque isso não foi tratado nessa reunião, nesse encontro. Foi tratado sim, Barazal. Há muitos boatos que a energia ia parar agora ao meio-dia, vai parar de novo às 7 da noite. Todos esses boatos estão descartados. Segundo a CPFL, o trabalho é para restabelecer. A partir das 7 da noite deve restabelecer a energia nesses 4%, que é a zona industrial de Sorocaba. E a intenção é que não pare mais. Pode ser que amanhã de manhã volte a ser cortada a energia só da zona industrial. Não é mais para nenhuma dessas 14 cidades voltarem a ter problemas com energia, apenas a orientação de que as pessoas utilizem com o racionamento para poder que o máximo de pessoas possa continuar com energia elétrica, né, Barazal? Muito obrigado, viu, Jota? Daqui a pouco você volta. Importantes informações, informação precisa, você tem aqui na TV Sorocaba SBT. Aliás, eu quero cumprimentar, parabenizar toda a nossa equipe, não só de jornalismo e produção, como de operações e também equipe técnica, porque a TV Sorocaba SBT não saiu do ar. Você assistiu a TV Sorocaba durante todo esse apagão, continua assistindo e vai continuar assim, porque a nossa equipe de operações e de técnica está muito bem, inclusive com geradores de energia que estão possibilitando que você receba o nosso sinal e que, evidentemente, receba a informação precisa, tá bom? Seguindo aqui com as outras informações, as outras reportagens sobre o apagão e sobre a chuva que caiu nos últimos dias. Em São Roque, a destruição é muito grande. Uma morte já foi confirmada em um bairro. Em um outro bairro, 20 casas estão isoladas. A reportagem é de Alessandra Cunha. Nunca vi, 15 anos morando aqui, eu nunca vi nada. Meus avós, minha mãe, a gente nunca viu nada. O cenário impressiona. Casas destelhadas, árvores e postes de energia arrancados, resultado da força do vento. A Cristiane mora nesta casa com os 2 filhos. Assustada, agora ela vai levá-los a um lugar seguro. Eu estou indo para Ibiúna e procurar algum lugar para deixar meus filhos, porque aqui não tem condição, né, de deixar a criança, né, com medo de vir de novo. O acesso aos bairros é difícil, assim como também é difícil acreditar na força da natureza.
Nós estamos no bairro mais afetado pela ventania e também pela chuva. Por incrível que pareça, aqui é uma estrada que está totalmente interditada por conta dos galhos das árvores que tombaram. Os vizinhos agora fazem uma força-tarefa para tentar liberar a via, porque lá atrás há 20 casas isoladas, para pelo menos as pessoas conseguirem transitar aqui a pé. Pela janela da cozinha eu via o que estava acontecendo. Em cima daquele morro lá, formou tipo uma nuvem escura girando. De repente, aquele funil veio e tocou a ponta do morro e veio descendo, como se fosse um trator, assim, remoendo todas as árvores, assim, quebrando tudo, aquele estrondo. Fazia um ronco, assim, parecia uma turbina de avião. Veio essa rajada de vento que arrancou a porta da minha casa, da sala, com moto e tudo, jogou na parede. Eu comecei a segurar a porta da cozinha e começou a virar tudo dentro de casa. No quilômetro 10 da Estrada do Vinho, houve desabamento de uma casa e um homem de 58 anos que trabalhava na construção de uma vinícola foi atingido. Ele chegou a ser socorrido na Santa Casa da cidade, mas não resistiu. A fábrica de chocolates que fica em frente à vinícola também ficou destruída. Com tantos prejuízos, para o prefeito de São Roque, a cidade agora está em estado de calamidade pública. Fazer o rescaldo, fazer a desobstrução de todas essas vias vicinais, são vias já de difícil acesso, estando em boas condições, da maneira que está aqui, totalmente intransitáveis. Muito bem, vamos esperar que melhore a situação por lá com a queda de energia em toda a cidade. Sorocaba viveu um fim de tarde e uma noite às escuras, completamente. Quem voltava para casa encontrou muita dificuldade. O repórter Pedro Torres acompanhou tudo bem de perto. O primeiro problema, trânsito. Longas filas e motoristas se arriscando nos cruzamentos sem qualquer tipo de sinalização. Não tem nenhum funcionando. Tá tudo desligado. Eles não respeitam, né? Vão entrando na frente, então o trânsito fica bem lento, né? Pelo visto não tem nenhum agente de trânsito, tá difícil, viu? Quem foi de carro enfrentou a lentidão e quem foi pegar ônibus, a escuridão. Difícil enxergar quem era quem com as luzes do terminal de ônibus apagadas. Logo, o problema se estendeu ao comércio. Sem energia elétrica, braços cruzados nesse posto de combustíveis. A falta de sistema impediu a venda dos produtos na loja de conveniência. O proprietário se virou como pôde para não perder as bebidas. E a gente está colocando gelo dentro da geladeira para manter gelada, pelo menos, né? Porque a cerveja depois ela esquenta, fica choca, daí não tem condição de comercializar. Agora são 6 horas da tarde em Sorocaba e essa é a imagem do principal centro de compras da cidade, em completa penumbra. Tanto a iluminação pública quanto as luzes das lojas estão apagadas. Geralmente, o lugar funciona até às 6h30, 7 horas. E aqui a gente pode observar uma equipe da Polícia Militar auxiliando aos comerciantes na questão da segurança. Vagabundagem agora vão comendo solto aí no centro. E justamente a sensação da falta de segurança foi um dos motivos que fez o Gilvan fechar a loja 2 horas mais cedo. E se tivesse aberta, a loja estava bombando. 5 horas, 6 horas, a loja bombando. Cheio de gente, plena época de pagamento, ficar sem energia é outro. Funcionários foram dispensados dos estabelecimentos. Tivemos que fechar mais cedo, né, o comércio para poder ir embora. Poucos locais funcionavam com gerador próprio. Quem precisou terminar o serviço no escuro antes de ir embora, usou uma velha aliada. Na base da luz de vela, tem coisa que não dá nem para limpar, tem que deixar para depois. 6 de junho de 2016, um dia que acabou mais cedo em Sorocaba. E problemas que precisam ser apagados da memória. Em Votorantim, a escuridão afetou o comércio e a vida das pessoas, mas pelo menos não houve problemas no serviço de saúde pública. Confira. Os semáforos apagados e a escuridão das ruas e avenidas complicaram a situação no trânsito da cidade. Policiais militares precisaram orientar os motoristas em alguns cruzamentos. O comércio da Avenida 31 de Março fechou no começo da noite. A Polícia Militar garantiu a segurança de alguns locais. Esse estabelecimento funcionou à luz de velas. No Hospital Municipal Dr. Lauro Roberto Fogaça,
A iluminação foi mantida por geradores próprios. Segundo a administração, não havia cirurgias marcadas para o período da noite e o atendimento à população não foi comprometido. E a Prefeitura de Itupeva decretou estado de emergência por conta dos estragos causados pela tempestade. 80 famílias foram atingidas na cidade. De acordo com a administração municipal, caso o decreto seja aprovado pelos governos estadual e federal, o Fundo de Garantia das Vítimas será liberado para o auxílio na reconstrução dos imóveis. O procedimento é o mesmo que foi adotado em março, depois da enchente que afetou várias cidades da região. Imagens de uma câmera de segurança mostram a ação de um bandido no centro de Sorocaba. Dá só uma olhada, o criminoso chegou a pé, já está na moto, já com o capacete, senta na moto, né? E em poucos segundos foge do local. Um negócio impressionante, como é que se rouba fácil uma moto, não é? Segundo informações, esse foi o terceiro furto no local em menos de um mês. Já foi embora. Como é que pode, né? O bandido, se você tiver uma dificuldade, você não consegue ligar sua moto, o cara chega, levanta, senta, vai embora e ninguém vê. Um negócio impressionante, mas aconteceu em Sorocaba. Olha, a chuva também provocou transtornos em outras cidades da região. Em Itu, um córrego que passa na zona rural da cidade transbordou e atingiu algumas casas. Já em Salto, os trechos dos rios Tietê e Jundiaí, que cortam a cidade, subiram e a água invadiu residências ribeirinhas. Vamos ver o VT. Ao olhar a força e a quantidade de água, quase faltam palavras e sobra espanto. Até o som é impressionante. A seca desses dias, né? Agora tá desse jeito. É complicado. Preocupante, né? Bonito, mas é preocupante. Ainda que a cena chame a atenção dos curiosos, o volume maior do que o normal ainda não chegou perto das maiores cheias que a cidade já teve. Além disso, para o secretário de Meio Ambiente, a esperança é que a chuva deve dar uma trégua durante a semana. Quarta-feira já tem estiagem, que a gente vai ficar monitorando para que nenhuma município ainda corra perigo de ter algum bem perdido em casa, alguma água invadindo. A chuva que caiu na cidade nos últimos dias não seria suficiente para causar a cheia. O problema é a água que cai na Grande São Paulo. Quando chove e tem chuva forte, os dois rios principais aqui que cortam a cidade são o Jundiaí e o Tietê. Eles acabam recebendo essa contribuição de outras cidades e por isso que o nível de água sobe bastante. Em outro ponto da cidade é possível ver o nível da água na placa de trânsito. Segundo o coordenador da Defesa Civil, os moradores de áreas ribeirinhas foram avisados com antecedência sobre a subida do rio. Avisamos, ajudamos, colocamos na rede social, no WhatsApp, não teve problema nenhum, ninguém perdeu nada. Foram 3 casas que teve que ir para casa de parente, mais umas 4, 5 casas que o pessoal não precisou sair do local, é só levantar os móveis, a água chegou próximo assim da porta, mas não teve problema de sair da residência. Nós vemos também a zona rural de Itu, que é o bairro Portal Santiago. O córrego Pirajibu, que passa aqui pertinho, subiu e atingiu várias casas e chácaras por aqui. As casas atingidas estão quase submersas. Em algumas, os cômodos foram invadidos. Olha a enxurrada que sai desta residência que faz fundos com o córrego. Só o pato consegue passear pelo quintal. Os animais do galinheiro foram parar no telhado. O peru subiu no carro. Para os moradores, a situação é preocupante. Tem gente que perdeu muitos móveis aí, desarmou um barraco aí fica perdendo móvel aí, tudo aí. Eles só vêm resolver as coisas, vem ver aí como tá, mas não resolve nada. Isso é época de política, que aparece aqui deputado, prefeito, vereador. O nível do córrego está bastante acima do normal. Algumas ruas estão se misturando com a correnteza. Antigamente ele enchia só uma, 2 vezes por ano. Agora está enchendo 5 vezes porque o rio está sujo. Tem árvore caída no meio, tem lixo de obra. Aí vai estar fechando o rio está estreito. Precisa fazer a limpeza. Precisa fazer a limpeza e resolve esse problema um pouco.
É muito complicado realmente com o aumento no nível do rio Tietê. A cidade que leva o nome do rio, do manancial, não é? Enfrenta muitos problemas também. De acordo com a Prefeitura de Tietê, já são registrados vários pontos de alagamentos e interdições. Segundo a Defesa Civil, os moradores de áreas próximas ao rio devem estar atentos e pedir ajuda assim que notarem a proximidade das águas, tá bom? A falta de energia é um problema sério porque afeta diretamente a distribuição de água. Só para você ter uma ideia, metade da cidade de Sorocaba passou a manhã inteira sem água. E a situação, de repente, pode até se complicar se a energia não for normalizada. Vamos voltar a falar com o repórter J. Abreu, que esteve em Itu, esteve ontem também em Salto, né, Jota? E você acompanhou hoje pela manhã, então, essa reunião que houve na Prefeitura de Sorocaba por conta da falta de energia em nossa região. E o que é que você pode falar sobre o problema que a falta de energia causa no abastecimento de água aqui em Sorocaba e região? Jota, é com você. Pois é, Barazal, na verdade, se falou de metade da população aí que ficou sem água, todos os reservatórios ficaram zerados hoje. Essa é a informação do diretor-geral do SAI que está com a gente aqui, o Rodrigo Maldonado, mas é que nem todo mundo sentiu essa falta d'água, porque às vezes a caixa d'água da casa está cheia. É isso mesmo, né, Rodrigo? Exatamente. Hoje pela manhã, todos os reservatórios, são 25 centros de distribuição que a cidade tem, eles estavam zerados. Nossa operação voltou na sua plenitude a partir das 8h30, 9 horas da manhã, e eu tenho informações que os nossos reservatórios estão no momento com já 50% da capacidade. Os pontos altos da cidade, eles ainda estão afetados com a falta de água, porque a gente precisa retomar esses reservatórios com mais capacidade para depois bombear para os centros, para os pontos mais altos da cidade. Então, regiões como Ibiti, Altos do Campolim, Dois Corações, algumas regiões altas da cidade ainda estão sofrendo com a falta de água. Para a gente entender por que isso aconteceu, o bombeamento é feito de maneira elétrica, como a gente ficou sem a energia, o bombeamento parou de ser feito. Exatamente. Aí a estação de tratamento, a ETA do Cerrado, ela é responsável por quase 90% da água produzida na cidade. Ela bombeia para os centros de distribuição e esses para as residências. Então esses bombeamentos ficaram parados desde as 3 horas da tarde de ontem, voltaram às 1h30 da manhã e tiveram uma nova paralisação às 4 da manhã. Isso dificultou muito a retomada do abastecimento. Temos que retomar gradativamente para que a rede não fique comprometida, né? Porque é pressurizada essa rede e pode ter problema de vazamento ou até estourar as redes se pressurizar muito rápido. Ok, Barazal, tem uma pergunta aí no estúdio? Sobre Itupararanga, a represa em Votorantim e o Rio Sorocaba, porque sem o controle eletrônico ou elétrico da vazão, como é que faz? Será que qual é o risco de ter problemas com a água que vem da reserva e com o Rio Sorocaba subindo o nível, Jota? A pergunta do Barazal é o seguinte... Da reserva não, do reservatório, né? Com o Rio Sorocaba e a represa Itupararanga, sem o controle elétrico dessa pressão dessa água que vem, tem algum problema que pode acontecer? Não. Votorantim Energia tem feito esse monitoramento através da central deles que fica lá na represa Itupararanga e eles estão com todas as medidas de segurança em plenitude, em contato com o SAI também, a população pode ficar tranquila. Beleza, obrigado pelas informações, conversei com o Rodrigo Maldonado, voltamos aí com você, Barazal. Tá bom, muito obrigado, viu, Jota?